A paz de Jesus, o amor de Deus que esteja sempre com você e que nosso Senhor Jesus abençoe você com muita saúde em todos os lugares que você caminhar, que Deus esteja iluminando o teu espaço com o Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje nós vamos começar a nossa oração do dia, nossa reflexão do dia, contando uma pequena história. Quero ver se eu resumo o máximo para você, para não ficar muito comprido o vídeo. E quero também que você entenda, que às vezes a gente resume muito e a pessoa não entende. Então, diz que tinha um rapazinho, começou a crescer, ficar grandinho, e foi para um colégio mais chique, mais longe da casa dele. E diz que lá a mãe dele ia nas reuniões e eles começaram a rir da mãe. A mãe dele tinha um olho só. Daí todo mundo apelidaram ele de Caolho, o filho da Caolho. O filho da Caolho. Daí não chamava mais ele pelo nome, só o filho da Caolho. Vem cá, filho da Caolho. Daí ele ficou muito triste, ele ficou muito envergonhado, chegou na casa e falou assim para a mãe: mãe, me muda de colégio, por favor. No outro colégio lá, que a senhora vai apanhar eu lá, a senhora não me apareça lá. E se a senhora for lá, não vai falar que é minha mãe de tipo nenhum. Eu não sou nada da senhora, a senhora não é nada de mim. Porque chamam eu só de o filho da Caolho, e eu não aguento mais isso. Eu não quero que a senhora me conte que a senhora é minha mãe, por nada nesse mundo. Eu tenho vergonha da senhora, eu não quero ser filho da senhora. Daí a mãe chorou um pouquinho, né? E pronto, né? Vamos mudar então você. Mudaram ele para outro colégio, né? Lá ninguém conhecia, tal. De repente a mãe sentiu-se necessidade de trabalhar, né? Porque tinha que trabalhar. E lá exatamente naquele colégio tinha uma vaga para merendeira. E ela foi lá e eles contrataram ela como merendeira lá naquela escola. E quando foi um dia, bem na hora que estavam brincando, as crianças, era no recreio, no intervalo, no recreio, o filho dela estava brincando e ela viu, o filho caiu e machucou-se. E ela saiu gritando: meu filho, não aconteceu nada com você e tal, né? De aí ninguém sabia que ele era filho dela. Mas daquela hora em diante, meu Deus, começou tudo de novo. Os piás, as meninas, todo mundo: ô filho da Caolho, você é o filho da Caolho e tal. E assim foi. Meu Deus. E ele cresceu muito raivoso, dizia que não gostava da mãe, que queria ir bem longe da mãe um dia e queria sumir do mundo. E um dia ele foi mesmo, ele cresceu e foi embora para muito longe, casou-se, teve muitos bens e tinha filhos, meninas, tinha umas 3 meninas, filha dele. E enquanto isso, um dia a mãe dele passava muito tempo, muita saudade, e ele passava por lá às vezes, mas não passava nem por perto da casa da mãe, só para dar uma olhadinha assim, passava de carro, mas nem contava para as filhas que ali morava a avó. Quando foi um certo dia, chega a mãe e bate na porta dele, e uma das meninas foi receber. E saiu gritando: aquele susto, né? Ele foi ver o que é. Falou: mãe, eu falei para a senhora não vir na minha casa assustar minhas filhas. Por que você veio, mãe? Assustar minhas filhas? Então, eu errei, desculpe, eu errei.
o endereço, não era para mim ter vindo aqui. E saiu de cabeça baixa, a mãe foi-se embora. Quando foi dali uns dias, ele andando perto onde ele morava, deu uma vontade de ele dar uma voltinha de carro perto da rua dele, né? A rua da mãe dele. Daí disse que um homem disse, ô, para aí. Daí ele parou. E eu tenho uma carta aqui, tem uma coisa estranha para você, uma carta. Aqui, ó, uma carta. Sabia, rapaz, tua mãe faleceu. Diz que ele faleceu. Simplesmente isso. Pegou aquela carta e jogou para trás, assim, no banco de trás, no carro, né? Quando foi lá uma altura, precisou abastecer o carro, né? Ele foi abastecer o carro e deu uma curiosidade dele muito grande dele ver aquela carta. Diz que ele foi, abriu a carta, diz que dizia assim, viu, uma coisa que eu queria deixar para você escrito antes de eu morrer. Eu senti mal, muito mal, e achei que você não ia ter tempo de me ver. Mas eu queria tanto poder te conversar com você, te ver. Eu estava com saudade de você. Você, para mim, é a coisa mais importante do mundo, é você, meu filho. Eu te amo muito, você, meu filho. Mesmo que eu não esteja nesse mundo, ainda te amo e te amarei para sempre. Eu, sabendo que eu ia morrer, que talvez você não ia poder mais me alcançar eu viva, eu resolvi escrever essa carta e deixei na casa do vizinho. Eu queria te contar uma coisa. Uma vez você, quando era criança, você caiu em cima de um monte de coisas pontiagudas, madeiras pontiagudas, e uns olhos teu foi furado. E o médico, se por bem, tiraram aquele olho e falou para mim, mãe, seu filho vai ficar cego para sempre. Eu falei, não concordo com isso, não concordo com isso. Dizendo na carta, né? Não concordo com isso, mas o que você vai fazer? Eu vou doar um olho meu para ele, e eu fico com um olho só, e ele fica com os dois. Meu filho vai ver, sim, vai ser um homem que não vai ser cego. Daí fizeram o que a mãe pediu, né? Daí deu certo, deu compatível. Fizeram a cirurgia na mulher, tiraram o olho da mulher, deixaram aquele olho assim tampadinho, né? E não ponharam nenhum olho de vidro, nem uma prótese, nada nela. E ela continuou a vida dela naquele jeito, e o filho nunca soube que teve aquela cirurgia no olho. Daí, quando ele leu tudo isso, disse, você, meu filho, tem esses dois olhos, porque eu te dei. Fui eu que te dei esses olhos. Por isso que você vê tudo. Você via até eu, uma mãe caolha, uma mãe feia, e você tinha vergonha de mim. Mas esses dois olhos que você tem, um deles eu tirei de mim e dei para você. Então, com essa história, eu quero começar a nossa reflexão. Imagina o que esse filho não sofreu quando ele soube de tudo isso. E a mãe que deu um olho para ele, arrancou um olho e deu para ele. Ela viva, ela ficou sem aquele olho. Ela enxergou pela metade, só com o olho, trabalhando para sustentá-lo ele, só com o olho. E imagina Jesus, imagina Deus, que não deu só um olho, mas deu o corpo inteiro por nós, por amor a nós. Deus deu um corpo inteiro, deu o olho, deu o rosto, deu a boca, deu os ouvidos, deu o cérebro, deu a cabeça, tudo, todo mesmo, os membros do corpo, tudo Ele deu para nós. Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, que o Filho é o único, unido junto com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e deu tudo para nós, e nós muitas vezes não sentimos nem um pouquinho de vontade de falar de Jesus, de contar de Jesus, temos vergonha.
Muitas vezes nós temos vergonha, como esse filho teve vergonha de ser chamado filho da caolho. Muitas vezes só falta nós dizer: eu tenho vergonha de ser chamado de filho de Deus. Eu tenho vergonha. E por isso eu não falo de Deus, por isso eu não prego o evangelho, por isso eu tenho vergonha de Deus, eu me envergonho de falar do nome do Senhor. Para mim, falar do nome do Senhor é muito difícil, porque eu tenho vergonha, eu não sei como é que falam, porque eu não sei falar de Deus. Eu sei falar palavrão, eu sei falar com pessoas diferentes, com pessoas chiques, com pessoas letradas, pessoas doutoradas, mestrados, pessoas assim que têm um certo grau elevado do estudo, que é bem de uma classe bem rica, uma classe bem nobre, mas com Deus eu tenho vergonha de falar. Eu posso falar com esse povo que eu falei, que eu citei agora, mas com Deus, falar de Deus eu tenho vergonha de falar. O que vão dizer de mim se eu estiver falando de Deus, de Jesus? Se eu estiver falando de Jesus, vão me chamar eu do quê? Vão chamar eu de fanático, vão chamar eu de beata, no caso eu sou mulher. Vão chamar eu do quê? Vão chamar eu do quê? Eu tenho vergonha de falar de Deus, eu tenho vergonha de falar do evangelho, eu tenho vergonha de fazer uma leitura na igreja, eu tenho vergonha de rezar o terço, eu tenho vergonha de puxar um terço, como diz o povo, puxar um terço. Eu tenho vergonha de falar de Deus, eu tenho vergonha de cantar para Deus, de louvar a Deus. Meu Deus, quanta vergonha nós temos de Deus. Por que será essa vergonha? Se Deus deu para nós a vida, se tudo que nós temos é dele, se nós somos dele. Meus irmãos, todo aquele povo que hoje é dia de finados, estão lá no cemitério, todos, sem exceção, tiveram que chegar perto, na frente de Jesus, para prestar conta da vida deles quando morreram. Todos, sem exceção. E será que algum deles não passaram essa vergonha de Jesus por não falar dele? Por não falar do evangelho dele? Será que esse povo não ficaram com medo de calar e de ficar calado, mudo, sem falar de Deus, sem falar com Deus? Tem gente que não fala em Deus para os outros, que tem medo que chame de evangélico, tem medo que chame de fanático, tem medo que chame de beata ou beato, tem medo de que chame não sei do que, de igrejeiros e não sei o que mais, tem vergonha de falar de Deus e tem vergonha de falar com Deus, que é o pior. Tem vergonha de falar com Deus. Quando muitas pessoas vão falar com Deus, falam assim, ó, cochichadinho, ó. Claro, Deus escuta, Deus não é surdo, Deus conhece nossos pensamentos. Mas, meu Deus do céu, quando é para falar uma besteira, quando é para falar um monte de outras coisas, gritam alto, né? E se exaltam. Quando estão brigando, pior ainda. Ô, seu filho, não sei do quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando ficam bravos, quando dão um tropeção, quando machuca a unha, grita um palavrão, bem alto, bem alto. Quando querem fazer coisas que o corpo gosta, que é muito prazeroso para o corpo, eles mexem com mulheres, eles mexem com homens, eles fazem de tudo para chamar atenção. Mas para Deus não faz nada, nós não fazemos nada para chamar atenção de Deus. Nós não fazemos nenhum sinal. Nós queremos se esconder. O pior de tudo é que nós queremos se esconder de Deus, se esconder de Jesus, falar baixinho, cobrir a cabeça. Muitas vezes nós não queremos nem escutar quando estão falando de Deus. Muitas vezes as pessoas que falam de Deus para nós se tornam chatos. Eu não quero, eu já tenho a prova viva, eu sou a prova viva. Eu não sei se eu não perdi, mas que me importa, eu não importo não. Uma pessoa tão querida,
por sinal, uma pessoa da minha família. Infelizmente, uma pessoa da minha família. Esses dias falou, viu? Eu sou madrinha dele. Falou assim, viu? Madrinha. Ele é da minha família, né? Eu sou madrinha dele. Quando a gente é madrinha, aquela pessoa é como um filho da gente, né? Então, ele é da minha família. Eu considerava e considero ele como... Agora que eu considero ele ainda mais como um filho. Agora eu me preocupo mais com ele ainda. Ele disse, viu, madrinha, pelo WhatsApp, eu não quero que você mande mais para mim a palavra de Deus. Não quero mais. Daí eu fui falando assim para ele, você é de Deus, você pertence a Deus, Deus te ama, Jesus te ama, você é uma pessoa de Deus, você é um homem de Deus, você pertence a Deus, Deus está no comando da tua vida, você vai ser muito feliz, você é um homem feliz. Fui dizendo e fui falando que só Deus mandava na vida dele, que só Deus tinha poder para mandar na vida dele, que ele pertencia ao Senhor. E fui falando, fui escrevendo mensaginha assim, porque falar eu não tinha coragem de mandar áudio, porque não dava mandar áudio, porque eu estava chorando, porque aquilo lá foi como uma espada que entrou no meu coração. Porque ele não queria que eu falasse de Deus para ele. Ele não queria que eu falasse de Deus para ele. Eu fiquei muito triste, eu confesso para vocês que eu fiquei muito triste. Daí eu fui falando, ele me bloqueou. Mas ele me bloqueou, mas Jesus não bloqueou ele. E eu não bloqueei também. Eu estou falando ainda mais para ele em Deus, assim, mas não pelas redes sociais. Eu estou falando todos os dias, eu estou falando, rezando por ele, orando por ele. Estou dizendo que Deus tenha misericórdia dele, que ele não se perca no caminho da vida, que Jesus salve ele, que Jesus tenha misericórdia dele, que Jesus vá ao encontro dele, que não aconteça nada com ele. E eu falo para todos, desculpe, gente, mas... Desculpe. Mas é emocionante, é triste, não é emocionante, é triste isso. Escutar da pessoa que não quer mais escutar a palavra de Deus, que não quer mais. E a gente sabe que a situação é difícil. Gente de Deus, meus amigos, meus irmãos, vamos nós não ter vergonha de Deus. Não vamos ter vergonha quando é para nós falar de Deus, por mais tímido que nós seja. Vamos nós falar no nome de Jesus. Vamos falar no nome de Deus. Vamos levar o evangelho para frente, gente do céu, meus irmãos. Vamos levar o evangelho de Deus para frente. Vamos ser para frente. Vamos ser corajosos. Não vamos ter medo. Esse é o inimigo que faz isso. Não vamos deixar o inimigo ganhar. Vamos fazer que Jesus vença, né? Que Jesus seja o vencedor, ele é um vencedor. E você também é um vencedor, uma vencedora. Não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha medo de evangelizar. Não tenha medo de falar no nome dele. Nem que chame você de beata ou de o que for. Mas contanto que você faça a vontade de Deus. É importante que você faça a vontade de Deus. É importante que nós façamos a vontade de Deus. Tudo para Deus. Nada para se aparecer. Tudo para Deus. Isso que é importante. E nós sabemos que um dia nós temos que passar. Temos que passar lá para entregar para Deus tudo que nós fizemos, para entregar para Jesus. E nós temos que chegar no trono onde está Jesus. Quando nós morremos, nós temos que passar por Ele, porque é Ele que vai julgar nós. Se nós irmos para o céu ou não irmos, nós pensamos que nós vamos, né? Mas Deus é que sabe, nós precisamos merecer o céu.
Nós precisamos evangelizar, tem muita gente se perdendo. Esse que falou isso para mim, da minha família, ele está correndo perigo, um perigo muito grande de se perder, mas eu estou rezando por ele, orando por ele com mais insistência. E eu acredito que Deus permitiu ele falar isso para mim orar mais por ele. E de hoje em diante, daquele dia em diante, que já faz uns 3 dias disso aí, 4 que seja, não me lembro o dia, só sei que foi à noite, numa madrugada dessas que eu não podia dormir, eu comecei a fazer oração e daí peguei o celular e abri, e ele estava online, ele falou comigo e daí que ele disse essa barbaridade. Que tristeza tão grande mesmo que me deu. Mas eu sei, agora eu entendo que Deus permitiu que ele falasse isso para me orar por ele. Porque eu já orava, mas agora eu oro com mais insistência. Eu oro com mais insistência por ele e ele não vai se perder. E vamos orar por as pessoas, mais difícil ainda que seja, mas para Deus tudo é possível. E não vamos desanimar. Desculpa, minha gente, muitas vezes a gente é o que é, a gente não faz tipo, e a gente deixa acontecer aquilo que o Espírito Santo quer que aconteça em nós. Que o Espírito Santo esteja com você nesse dia, e que o Espírito Santo esteja com a tua família, e que você seja mais feliz cada vez mais. A paz de Jesus, e até amanhã, se a Deus assim nos permitir. A paz de Jesus que fique com você.